Dinheiro, cai na real. O mundo mudou, tá tudo mudando, não fique dependendo dessa. Se você ficar dependendo dessa, daqui a pouco você vai ficar chupando o dedo. Está no ar mais um episódio do nosso querido OnWeCast, o podcast onde a gente fala aqui sobre problemas, ranços, dores, alegrias, felicidades da construção civil, principalmente da área de projetos, gestão de custos, orçamentos, execução de obras, muito do que está ligado ao universo BIM. E é um prazer ter você com a gente aqui de novo. Hoje eu vou fazer um formato diferente aqui. Hoje eu vou estar sozinha nesse podcast falando com você, porque é um assunto que tem chego aqui na gente e que é uma pergunta muito direcionada para mim, sempre no Instagram, nas redes sociais e também aqui no YouTube. E é uma pergunta muito relacionada ao nosso dia a dia de projetos aqui da UNI. Então, nada melhor do que eu mesma para responder você sobre esse assunto. Eu fiz aqui a minha colinha, para não deixar nada passar, porque eu escrevi tudo que o pessoal vinha perguntando. Mas, basicamente, o nosso tema de hoje é a pergunta que mais reina é: quais softwares você não pode deixar de utilizar para fazer projetos? Projetos em BIM e projetos de forma online, tá? Aqui nós vamos falar muito sobre esse universo, tá? Então, como eu já falei, ela chega o tempo todo aqui e a gente vai passar para vocês aqui o que é o nosso dia a dia de ferramentas. Nós aqui na UI e eu, Ana, eu sou entusiasta de ferramentas, softwares, apps, tento usar, testar e tento acompanhar a velocidade com que esses softwares chegam ao mercado, mas é muito rápido, pessoal. Na nossa era aqui da tecnologia, isso tem vindo de uma forma que de vez em quando eu só levo o soco aqui e penso, meu Deus, como é que eu nunca usei isso aqui antes para resolver tal problema, tal dor que eu tinha aqui na empresa. Então, eu vou mostrar para vocês dessa jornada o que a gente já usa, o que a gente não usa aqui. Bora lá conversar sobre isso e eu poder estar aqui para vocês? Por isso que estarei hoje sozinha, passando realmente o nosso dia a dia aqui. O importante é a gente saber que é o seguinte, pessoal, para qualquer serviço ou trabalho que você vai prestar aí no seu dia a dia, seja de projeto, seja de execução, seja de orçamentação, de gestão de obras, você vai precisar, é fundamental que você tenha ferramentas específicas que vão te garantir produtividade, que vão te garantir organização. Ah, mas Ana, eu preciso de uma ferramenta? Você precisa de uma ferramenta, pessoal. Desde a época em que era feito o projeto na caneta, né, no tinteiro, existiam ferramentas, existiam réguas, folhas específicas, tipos de caneta específico, né? Então a aranha, a régua T, depois a régua paralela, todo mundo, talvez aqui, alguns já conhecem essas ferramentas, outros não. Hoje as nossas ferramentas estão muito mais dentro do computador, digamos assim, na parte de tecnologia, dentro de um celular muitas vezes. Mas não deixam de ser ferramentas. Se você não usar o que tem de ferramenta top no mercado, pessoal, você não ganha muitas vezes a produtividade, a organização e a qualidade do seu serviço, e isso começa a te deixar obsoleto no mercado. Mas nós vamos falar mais um pouquinho a respeito aqui. Mas antes de falar sobre qualquer ferramenta, pessoal, eu quero começar por uma que é a ferramenta mais importante que você pode ter, independente de qual seja o seu tipo de serviço, tá? Que eu digo que é a ferramenta do mindset aberto. Ok, mindset para você? Mindset é o que a gente chama, né, da mente setada, né, da mente focada. Você está com a mente aberta ao novo, né? Eu digo que isso aqui é sempre uma coisa muito importante. É a tua forma de pensar a respeito dessas ferramentas. Eu ainda, além das mensagens que chegam com as perguntas aqui para mim, eu ainda recebo muita gente falando, reclamando, mas eu tô cansado, o negócio é CAD mesmo, esse negócio tá pra lá, é muito app, eu não sei pra que serve isso, pra que fazer vídeo, pra que mandar e-mail, Gente, tem gente lutando, tem gente gastando energia, se negativando com coisas que não fazem mais nem sentido. A transformação digital, ela já chegou faz tempo, agora ela intensificou muito nos últimos anos devido à questão até do próprio corona, né, do Covid que veio e ele puxou a velocidade dessa transformação digital em qualquer tipo de negócio. E tem gente brigando muito contra ainda tudo isso. Então, assim, galera, primeira ferramenta, use o seu mindset, a sua cabeça a seu favor, né? Esteja apto, esteja aberto a entender que você tem que mudar. Eu tenho um parceiro arquiteto que um dia ele chegou pra mim e falou assim: Ana,
Eu acho que a gente está muito arcaico, tendo que trocar relatório de apontamentos de projeto, troca entre arquitetura e engenharia, fazendo isso ainda num Word escrito, né? Então, e é realmente legal. Ele tinha totalmente razão. Então a gente tem que procurar formas de otimização. E hoje tem ferramentas específicas para praticamente tudo que a gente deseja no mercado. E quando não tem, pode ser uma baita oportunidade de você, inclusive, estar à frente de criar isso, né? Então, assim, pessoal, mindset, primeira ferramenta que você tenha como a mandante, a ferramenta mais importante do seu escritório, do seu dia a dia profissional, é o seu mindset aberto, entendendo que você precisa sim trazer tecnologia. Você não precisa ser uma empresa de tecnologia, mas você pode sim ser um profissional ou uma empresa com tecnologia e usar essa tecnologia a seu favor para melhorar, de novo, sua produtividade, a qualidade dos seus projetos, a organização do seu escritório. Isso tudo vai romper. Então, legal. Então, eu já falei aqui da parte do mindset que eu queria botar para vocês. Queria também falar a questão da organização. Como eu falei, gente, vocês não são obrigados a migrar para o novo, a migrar para novas tecnologias. Ninguém é obrigado. Só que eu escuto muito uma reclamação assim depois de gente dizendo assim, mas pô, o mercado que tá uma merda. O mercado tá ruim, o mercado não valoriza o profissional. O mercado quer que a gente entregue projeto cada vez mais rápido. A gente não é pastelaria. O mercado cobra um terço do preço que devia se cobrar. O meu concorrente cobra isso. E o mercado, olha, fala muita de coisa dos outros profissionais do mercado. E a minha pergunta é, pessoal, será que é isso mesmo? Será que o teu concorrente, aquele cara que está cobrando metade do teu preço, será que ele é tudo de ruim que existe no mundo? Será que ele é o vilão da história? Será que ele não é apenas um cara que é um cara muito eficiente, muito produtivo, que usa ferramentas tops e modernas de mercado para poder fazer um serviço com que ele entregue a mesma qualidade que a sua na metade do tempo? Ou com 10%, 20% a menos de tempo? Ele já está ganhando, né? Então, pessoal, isso é mindset de novo. A gente tem que se permitir. A gente só acha que o nosso serviço, nosso dia a dia, o nosso trabalho é tudo de bom e tudo que sai ao nosso redor, que é mais barato, que é diferente, é tudo de ruim que tem. A gente não consegue olhar para um cara que cobra mais barato e pensar, puxa, mas como é que esse cara consegue fazer o que eu faço e ganhar dinheiro com isso, cobrando menos? Você tem que olhar para esse cara com atenção. Pode ser ferramenta, eu acredito que ferramenta é uma das coisas que um grande diferencial, um competidor de mercado tem. Mas pode ser várias outras coisas. Ele pode simplesmente estar aberto e estar tentando resolver. Ou ele pode também estar fazendo isso e estar tendo o maior prejuízo do mundo. E aí esse cara ele vai morrer no mercado, ele não vai nem se sustentar. Então a gente não precisa nem ter tanto receio e medo dele assim, né? Mas vamos olhar, a gente fala aqui na UI que a gente tem as reuniões, às vezes que a gente tem que tirar a muleta. A gente não pode ficar se apoiando numa muleta de que tudo que é mais barato do que o nosso, ou mais rápido do que o nosso, é horrível. É algo que o mercado não devia aceitar. Se a gente começar a olhar para esse cara com atenção e pensar o que ele está fazendo, que eu posso fazer também, como é que ele consegue entregar na metade, pode ser inclusive o escopo dele. Será que o escopo que você entrega dos seus projetos, do seu orçamento, faz sentido? Não valia a pena reduzir na metade do escopo e vender pela metade de valor e o cliente, o produto, né, o serviço entregue já fazer sentido lá? Então tudo isso a gente tem que ficar se perguntando não uma vez, não duas vezes, mas o tempo todo, né? Então assim, não vamos só reclamar, mas vamos tentar olhar o que está acontecendo de movimento para a gente poder acompanhar também. Beleza? Bora, então agora que eu já dei o chacoalhão, galera, esse foi o momento chacoalhão da Ana. Mas agora nós vamos falar sobre as ferramentas que nós vamos usar e que nós vamos usar para nos diferenciar no mercado. Eu vou falar as que eu uso e quero muito que vocês contribuam, inclusive, e tragam ferramentas novas para mim, ferramentas que vocês acham melhores do que essa que eu uso, ou ferramentas que eu ainda não uso e vocês acham que pode agregar. Então eu vou esperar vocês colocar no comentário aqui também, para depois a gente poder fazer essa troca. Então vamos lá. Cara... Tinha mais uma coisa do chacoalhão que eu tinha que falar com vocês aqui, que eu não cheguei e não falei. É relacionado ao BIM. E eu vou falar porque ela é muito importante pra gente ir pro nosso próximo processo. Quando a gente fala de BIM, eu vejo também muita força mindset. Nós estamos falando da ferramenta mindset por enquanto, tá? Ela é tão importante que eu tô aqui alguns minutos falando com vocês.
o pessoal dizendo assim, mas esse BIM aí é moda. Esse BIM aí é tendência. Isso aí não vai acontecer. Isso aí é para obra gigante de cidade, de aeroporto, de não sei o quê. Pessoal, BIM não é moda, BIM não é tendência. BIM é metodologia e BIM já é o agora. Já tá acontecendo. Já tá com força. E se você tá pensando isso, você tá muito lá atrás. Venha pra cá, dá uma olhada nisso, porque é o que tá acontecendo. É um movimento de acontecimento. Eu fui num evento, faz uma semana atrás, onde um dos palestrantes ele colocou uma linha do tempo dos escritórios de engenharia e arquitetura, da década de 80 e até hoje. E pessoal, houve tanta transformação nessas décadas que é absurdo, aí ao mesmo tempo que houve outras coisas que não mudaram em nada. Mas uma coisa que aconteceu a cada década para outra, porque desde a década de 80, onde nem internet havia, nem computador nos escritórios havia ainda, porque a gente tem hoje, é uma resistência muito grande de certos profissionais. E essa resistência, na grande maioria das vezes, em todos os casos, levou esse profissional a ficar, ou ele ficou obsoleto no mercado e parou de trabalhar no mercado de engenharia, de projetos, por exemplo, ou ele teve que se adequar, mas ele teve que se adequar às pressas, à força, no bico, no final, para não morrer. Ele não foi puxando na frente, ele não teve na frente com planejamento, com atenção, mudando, buscando a tendência, aprendendo com ela, amadurecendo, evoluindo. Foi no soco, ou tu muda ou tu não vai. Então não seja esse profissional que fica ali, que seja para ser um caso de vida ou morte. Seja o profissional que anda na frente, que está buscando, que está fazendo acontecer, que está aprendendo e que está amadurecendo isso no mercado. Então assim, a gente reclama muito do pedreiro, né? Muitas vezes, pessoal, quem aqui, acho que todo mundo já deve ter feito gerenciamento de ao menos uma obra na vida, e a gente reclama direto, é a reclamação geral, assim, o pedreiro chega lá na obra e diz assim, mas não, eu não vou fazer essa área, eu vou fazer assim, ó, sempre fiz assim e nunca deu problema. Quando a gente pede para eles fazer algo diferente, para eles seguir o projeto, para fazer uma solução, um sistema construtivo diferente ali. Diz, não sei o que, não precisa disso aí não, doutor, eu sempre fiz assim e nunca deu problema. Não vamos ser esse cara, a gente reclama do pedreiro porque ele faz isso, e quando muitas vezes fala do BIM, a gente está fazendo a mesma coisa. Não, eu vou fazer meu projeto assim, porque sempre fiz assim, sempre entreguei, meu projeto sempre se vendeu, as pessoas sempre me procuraram, eu não preciso entrar nisso aí agora. Cuidado com isso. Cuidado para não ser o pedreiro do eu sempre fiz assim. Joia? Terminamos o momento chacoalhão? Faz sentido para vocês? Deixa eu ver aqui o que está na minha programação para falar para vocês na sequência aqui. Vamos falar das ferramentas, finalmente. Mas lembrando que eu não estou aqui para defender nenhuma ferramenta e principalmente nenhum fabricante de software. Não estou fazendo jabá, ganhando jabá, fazendo propaganda para ninguém. Eu vou falar nome de ferramentas aqui para que vocês possam realmente entender o que a gente usa e poder buscar isso. Mas eu não estou em defesa de nenhuma empresa, não estou representando nenhuma empresa a não ser a Ana e a OnWe Serviços, tá? Então fiquem à vontade para dizer, é uma discussão, por isso que eu vou aguardar nos comentários, vocês vão colocar aqui inclusive o que vocês usam de melhor e de pior e que a gente poder trocar ideias, porque a gente vive também fazendo uma reestruturação dessas ferramentas aqui quando a gente vê que chega algo novo ou que aquela ferramenta já não nos atende mais, ok? Então vamos começar a falar sobre a finalidade de projetar, que é o grande core da OnWe Serviços. Então nós somos uma empresa de projetos complementares em BIM, focadas no nicho de casas de médio alto padrão, principalmente alto padrão, onde a gente trabalha 100% online para todo o Brasil. Então, o nosso dia a dia é fazer projeto estrutural, em concreto armado, fazer projeto elétrico, projeto de sanitário, gás e ar, para residências de alto padrão, tá? Principais estados que a gente vende aí, muito é Santa Catarina, São Paulo, Rio, Minas, Paraná, tá entrando. Então a gente já teve mais de 16 estados, mais de 500 contratos, mais de 1.500 projetos executados nesses anos de empresa. Então esse é o nosso foco, esse é o nosso core e é aqui que eu vou detalhar as ferramentas para vocês, ok? Lembrando que a gente está dentro da metodologia BIM desde 2018, iniciamos ela no início de 2018, tá? E estamos amadurecendo com ela, aprendendo com ela desde então, e acredito que
nem sei quando a gente vai parar de aprender, não só por causa do processo e da metodologia, mas por causa das ferramentas também. Isso está crescendo muito, está vindo muita coisa nova e muito projeto do que há de ser esse BIM ainda que a gente quer estar por dentro e estar acompanhando. Então, eu acredito que essa evolução, essa melhoria constante não para por aqui, ok? Ferramentas BIM, pessoal, hoje no mercado, se eu não me engano, o último levantamento que faz uns 2 anos atrás, tinham mais de 200 tipos de ferramentas para se trabalhar metodologia BIM. Então, de novo, não conheço mais nem um terço disso aí tudo, né? E vou colocar aqui para vocês o que eu uso e por que eu uso, e vocês fiquem à vontade para compartilhar comigo. Mais uma frase que eu adoro colocar aqui, que eu já falei até num outro podcast também, é o seguinte, pessoal. A melhor ferramenta que você pode utilizar para projetar é aquela que você sabe usar. Essa vai ser sempre a melhor. Então, você vai ter que olhar, você vai ter que escolher, você vai ter que entrar de cabeça e aprender a usar a ferramenta mesmo. Não desista dela antes de você aprender de usar, né? Tanto que depois, geralmente, pessoas ficam com dificuldade para migrar para outra, porque você já está tão confortável no uso de uma ferramenta que outra, às vezes, pode ser difícil uma migração. A gente vai quando a gente sabe que o que ela pode oferecer, a proposta de valor daquela ferramenta, agrega para a nossa proposta de valor de projetos também, né? Mas também não fique travado, né, pessoal? Mas eu uso o CAD, então eu sei usar o CAD, então é a melhor ferramenta que eu sei usar, então eu não vou pro BIM. Não é isso que eu tô dizendo. O CAD é bom, a gente tá confortável, sabe usar, mas a gente não pode deixar de acompanhar uma tendência que não é mais tendência, é um movimento comum do mercado de engenharia civil. A gente não pode ficar obsoleto por causa disso, ok? Então mais de 200 ferramentas, a boa é aquela que tu sabe usar. E aqui na UI, pessoal, né, quando a gente fala da arte de projetar, a gente trabalha com um pacote de soluções da empresa AutoQI, que é aqui de Florianópolis. A gente trabalha para cálculo estrutural com o AutoQI EBERIC e para os projetos de instalações, que é estrutural, elétrico, hidráulico, gás e ar, a gente trabalha com a parte do AutoQI Builder, tá? Essas são as principais ferramentas que a gente usa para projetar. E eu vou dizer para vocês por que a gente trabalha com a AutoQI, eu não vou, como eu tô aqui, não estou defendendo empresa e software e nada assim, eu vou dizer por que a gente fez essa escolha na época de trabalhar com essas linhas, sabendo que no Brasil e no mundo existem várias outras ferramentas que são muito boas, tanto quanto ou até melhor, né? Sem discussão, é aquela que você sabe usar sobre o sistema. Então, assim, a primeira coisa que fez a gente escolher a AutoQI era a parte de suporte técnico, tá? A gente queria uma empresa que tivesse um departamento de suporte para nos atender, porque como a gente estava migrando na época para o BIM, a gente ia precisar de muita ajuda no ferramental. Na época até a gente fez um erro achando que migrar para o BIM era só ferramenta. Então, o suporte se faria mais necessário ainda. Então, a gente sabe que tem várias empresas internacionais que têm muito mais nome, por exemplo, que estão muito mais tempo no mercado, mas que você não tem um acesso a suporte, não existe suporte técnico. O que tem suporte daquelas ferramentas são pessoas no YouTube que já botaram vídeo de como fazer. E a gente não, a gente queria poder ter ligação, e-mail, alguma coisa que fosse, né, pago ou não pago, mas que chegasse lá e eu conseguisse ter acesso e resolver um problema que eu tivesse no software. Então, a AutoQI tinha essa proposta e a gente acabou... foi um dos motivos que fez a gente escolher. O segundo motivo era a parte de dimensionamento. Então a gente não queria um software, né, uma ferramenta apenas de modelagem. A gente queria um software que ajudasse a gente no dimensionamento. Para quê? Para a gente ganhar produtividade, né? Então imagina eu ter que calcular uma estrutura toda num outro software, por exemplo, e depois entrar numa outro software BIM para fazer só a modelagem da estrutura, só a volumetria e colocar informação e desenhar a barra de aço lá dentro, não fazia sentido para nós. A gente queria fazer tudo numa única ferramenta e queria uma ferramenta otimizasse, porque quando a ferramenta ela me ajuda no dimensionamento, eu ganho tempo. Eu não preciso estar com uma calculadora fora calculando e dando informação para ela me ajuda nisso. E principalmente dentro das normativas brasileiras, que é o nosso foco. A gente trabalha online, mas para todo o Brasil no momento, então a gente queria um software que ele tivesse já focado nas NBRs. Então, tanto a parte hidrossanitária, elétrico, estrutura, os softwares da AutoQI ali, eles têm toda essa parte já, né, no default de configurações e dimensionamento deles. Então, ele já antecipa isso pra gente, ele já faz dimensionamento. Mas tenham cuidado.
tudo que dimensiona do software eu aceito? Não, pessoal, eu não sou um operador de software, eu sou um engenheiro, uma engenheira. Então o software vai, ele dimensiona, eu analiso os resultados que ele está me dando, vejo se faz sentido ou não para mim e faço as alterações, as mudanças necessárias, vou fazendo os ajustes que eu quero. Tanto que em qualquer etapa nossa desses projetos, de qualquer um que seja, estrutura, elétrico e tal, a gente tem uma etapa muito importante que é a análise, né, e ajustes. Análise do dimensionamento. Então não é só pegar um resultado, não é nada sobre isso. Mas quando ele já te dá o resultado inicial, você tem que, justamente, a tua etapa é fazer ajustes. Você não precisa mais fazer aquele cálculo inicial para depois partir para ajustes. Então é um ganho muito grande e a gente queria isso para melhorar a nossa produtividade, desde que fosse dentro das normas brasileiras. E isso eles tinham como nos atender também. Depois, como a gente queria a gente tinha entendido na época que a gente precisava trabalhar com várias disciplinas, estrutura, elétrica, hidráulica, a gente queria um software que conseguisse ter uma facilidade de falar entre si. Hoje a gente tem aí os arquivos IFCs, a interoperabilidade entre esses arquivos, o OpenBIM, né? Mas a gente sabe que não é mil maravilhas ainda. Como todo o mercado está em processo de aprendizagem, às vezes a gente tem dúvidas até sobre como chamar um IFC. Se você quer saber mais sobre IFC e tudo que você pode descobrir sobre esse bendito desse arquivo, eu indico para vocês o professor Carlos Dias. Eu já fui em palestra dele e tal, já vi material deles, ele é um cara especialista nisso, mas sabe-se que tem um ajuste. Então quando eu salvo em IFC, nem sempre ele abre corretamente numa outra plataforma. Eu tenho que ir descobrindo como é que eu tenho que salvar, os setups que eu preciso fazer para isso acontecer. E para evitar esse tipo, às vezes, de ir, de vindo, que tira a produtividade do projeto, a gente, como ia fazer todas as disciplinas, a gente gostou do pacote da AutoQI, porque internamente eles conversavam de forma rápida, fácil, sem precisar de setup nenhum, digamos. Como já era uma ferramenta nativa, com um botão tu leva um projeto daqui para lá, de lá para cá, e isso faz com que a gente ganhasse tempo e produtividade. Então foi uma das nossas escolhas também. Outra coisa, a gente gostou da interface, a gente achou a interface fácil e intuitiva. Naquela época, já em 2018, agora em 2023 já tem muita melhoria do que estava naquela época. Então eles trabalham muito nisso, eu gosto disso, eles trabalham em cada vez facilitar a experiência do usuário dentro da plataforma deles. E isso me agrada, eu gosto deles ter essa visão, porque eu acho que sim, realmente a curva de aprendizagem de uma pessoa nova quando ela entra na ferramenta diminui quando tu tem uma ferramenta intuitiva. A gente já viu isso aqui, como a gente já consegue rampar bastante o pessoal, porque a ferramenta é muito mais simples de se usar, a jornada ali dentro é mais agradável, ok? E a força no BIM. Quando a gente foi lá em 2018, a gente foi até na Feicom falar com eles na época, a gente comprou lá, inclusive, o pacote de softwares. A gente viu como eles estavam focados e com força dentro da metodologia BIM, que era uma coisa que a gente também acreditava, por isso que a gente estava buscando. E de lá para cá, 2018 para cá, que a gente está com eles aí com um pacote completo de soluções, a gente vê que tem crescido muitas funcionalidades e features dentro dos softwares, dos aplicativos, justamente para atender todo esse processo BIM. Então a gente sabe que essas melhorias elas estão acontecendo, ela vem e eles estão buscando isso também. E por isso a gente achou que era uma boa acreditar nesse tipo de solução, porque está trazendo o BIM como força para o core deles, que seria o nosso core também de projeto, nosso dia a dia de projeto, digamos assim, tá? E é isso, pessoal. Os motivos que a gente fez para a gente usar o pacote de soluções ali, AutoQI, tá? Eu vou até botar a folhinha aqui. Defendi por causa disso, mas porque eu uso eles hoje, mas deixo bem aberto. Eu sei que tem vários outros softwares que são tão bons quantos, né? E eu gostaria até que vocês defendessem pra gente aí o porquê que vocês usam de vocês e o que vocês acham de melhor no de vocês aí também, pra gente trocar a ideia é que a gente compartilhar, aprender e evoluir como profissionais da construção civil. Não, minto, pessoal, tinha um último item que eu achei muito interessante também nos softwares da construção da AutoQI, que foi a questão custo-benefício. Se você relacionar com os softwares mais populares do mercado, quando você compra uma licença de um software como, por exemplo, o Revit, por exemplo, para fazer instalações, ali a gente compra, sei lá, 5 a 10 licenças, dependendo do pacote que você pega, do AutoQI Builder. Então, nossa, isso foi, na verdade, o que possibilitou a gente poder trazer o computador, crescer a equipe, trazer gente para aprendizagem e fazer a evolução da empresa. Senão a gente ia conseguir no máximo comprar uma licença, botar num computador e
Tipo, é isso aqui que tem. Então a gente não queria estar se limitando a isso, a gente queria também ter essa possibilidade de crescimento e um crescimento sustentável, que a gente pudesse pagar e pudesse encaixar essa parcela no nosso valor de mercado, na formação do nosso preço de projeto e que ficasse adequado. Ok? Tá, mas a gente usa somente os softwares da AutoQI para fazer toda a parte de projetos aqui dentro da UI? Não, pessoal, a gente não usa só os softwares da QI, a gente ainda usa também plataforma CAD, tá? A gente usa essas plataformas CAD para quê? Principalmente para receber projetos que chegam ainda em DWG da arquitetura, nem tudo na arquitetura vem ainda dentro da metodologia BIM, tá crescente, cada ano a gente recebe mais e mais clientes dentro da metodologia, evoluindo ali, mas ainda não são todos, e a gente ainda recebe isso, a gente recebe esses arquivos, a gente limpa esses arquivos de arquitetura, né? A gente faz uma limpeza no desenho para ter somente as informações necessárias para a gente levar isso para as plataformas de software de estrutura, de elétrica, então a gente faz isso. E no final também, pessoal, algumas coisas às vezes relacionadas a selo, montagem de pranchas, a gente alguma coisa de algumas disciplinas também ainda faz no CAD. Como plataforma CAD, a gente usa o G-StarCAD, G-StarCAD, tá? Um software que ele é muito bom, muito responsivo para você usar para esse tipo de coisa. Não dá para usar ele para 3D, para coisa assim, tá? E ele tem um custo-benefício também muito interessante, né? Você pode comprar, sei lá, também 10 licenças dele pelo preço de uma do mandante no mercado aí, um AutoCAD da vida. E a gente usa ela em todas as máquinas, compramos para todo ali vitalício pra gente ter, para quando precisar usar. Mas o nosso grande objetivo é eliminar a plataforma CAD do nosso dia a dia. Não vai acontecer hoje nem amanhã, mas está acontecendo já de 2018 para cá com cada vez mais força, e daqui a 1, 2, 3 anos tenho certeza que não utilizaremos mais plataforma CAD no computador para o dia a dia de projetos, ok? Vamos lá. Tá, então eu recebi os arquivos do arquiteto, do meu cliente, eu limpei os arquivos, eu coloquei eles para projetar, dimensionei, compatibilizei, gerei prancha, acabou? É isso? É as ferramentas que eu tenho que usar? Para muitos profissionais e empresas, sim, mas a gente aqui, e eu sei que você também, usa outras ferramentas para complementar, agilizar e organizar esse processo projetual, e eu quero compartilhar essas ferramentas aqui com você também, porque elas fazem parte do projetar, tá? Tanto do online como se fosse físico. E eu vou botar elas aqui para vocês. Eu listei. A primeira que a gente tem aqui, que eu tenho certeza que você usa também aí, é o WhatsApp. Tá? O WhatsApp é uma ferramenta, ele é um aplicativo utilizado, e a gente usa ela aqui principalmente para se comunicar com os nossos clientes. Tá? Então, vem lá um grupo, vem o arquiteto, vem o cliente, a gente cria um grupo desse projeto no WhatsApp e a gente se comunica ali com o cliente. Para o cliente, a gente sempre pensa muito na jornada, na experiência do cliente vindo para o online. E para facilitar a vida dele nesse momento, a gente bota ele no WhatsApp, porque qualquer cliente sabe usar o WhatsApp, qualquer arquiteto, pessoal da obra, todo mundo sabe usar o WhatsApp. E aí a gente troca informação ali, então quando ele quer saber como é que tá o projeto, quando que vai ser entregue, se ele tem que pagar o boleto tal, cadê a minha RT, então geralmente a comunicação fica por ali, a gente responde. Então mesmo quando a gente às vezes sobe algum arquivo em nuvem, manda algo por e-mail ou faz algum procedimento, a gente avisa lá no WhatsApp, olha, acabei de enviar os arquivos lá no seu e-mail, não sei o que. Então ali é um muralzão que a gente usa muito para comunicar com o cliente, ok? Então para nós aqui o WhatsApp ele é exclusivo para a comunicação com os clientes, perfeito? E também, ele serve muito para a questão de suporte técnico. O nosso pós-entrega. Quando a gente aqui na UI, a gente entrega um projeto, a gente acaba ele, né? Finalizamos o contrato e tal, mas aquele grupo que a gente criou durante a etapa, ele não se fecha. A gente bota uma pessoa ali, hoje a gente tem uma pessoa específica para isso, que é o nosso suporte técnico, que hoje é o engenheiro que faz isso ali também. Porque a gente sabe que quando começar a obra vai surgir dúvidas. E, na verdade, quase que tem que surgir dúvidas, pessoal. Obra que não surge dúvida nenhuma sobre o projeto durante, sei lá, 6 meses, um ano e meio de obra, aí a gente fica com muito medo. Porque provavelmente o pessoal não está abrindo e usando os projetos como deveria utilizar. Então a gente deixa esse suporte técnico lá dentro e a gente vai tirando dúvidas da obra. E o WhatsApp ele é muito bom para isso, pessoal, porque eu sempre digo que a dúvida de obra ela não precisa vir do engenheiro de obra
ou do arquiteto. Muitas vezes ela pode vir lá do próprio pedreiro, do armador, do servente, do encanador. Então a gente bota esse número de suporte em todas as pranchas e pede para eles entrarem em contato ali. Então quando eles estão com uma dúvida, eles pegam, entram, mandam um áudio, manda texto, manda até vídeo, às vezes para exemplificar o que eles querem dizer, e rapidamente a gente consegue dar esse retorno e atender eles para que a obra não pare. A gente sabe que o timing da obra é diferente, então o WhatsApp é uma ferramenta muito utilizada para esse processo também. Depois, pessoal, a gente usa a segunda ferramenta, né, que a gente usa também, é o Discord. Discord é muito utilizado, uma plataforma de streaming muito utilizada para jogos online. E a gente usa ela, a gente montou o nosso escritório virtual lá dentro. Quem já teve com a gente aí alguma jornada, algum evento gratuito que a gente faz e tal, já teve experiência talvez de entrar para dentro do Discord. No início ele parece estranho, eu confesso que no começo até eu fiquei com um pouco de dificuldade para usar, mas depois que você se habitua com ele se tornou uma ferramenta essencial no nosso dia a dia hoje. É uma das primeiras ferramentas que eu abro na manhã quando eu começo. Lá o Discord a gente separa, a gente tem canal por contrato, por tipo de projeto, grupos ali da galera geral, galera da estrutura, galera da elétrica, as vendas, as entregas, é tudo colocado ali, tudo compartilhado entre todos, todo mundo tá lá dentro. Ela é realmente nosso escritório virtual. Então a nossa conversa de dia a dia, no começo ela acontecia no WhatsApp, depois ela foi pro Slack, uma outra ferramenta, e por último a gente migrou pro Discord. Então a gente usa o Discord como comunicação no dia a dia do projeto entre todos os colaboradores da empresa. Depois a gente tem também mais uma solução da AutoQI aqui, que a gente usa aqui, que é o AutoQI Cloud, tá? Que a gente adquiriu ela para ela ser a nossa nuvem inteligente de projetos. Pensa, poxa, nós estamos hoje, a gente estava pensando em comprar um servidor, pessoal, né? Mas servidor hoje, ele é um computador aí que para ele ser responsível, para ele ser rápido, para quem trabalha com projetos grandes aí, sabe que é uma pancada esse valor. E ele tá ali, é um equipamento físico, é um equipamento que tá ali, qualquer problema nele, qualquer manutenção, tu fica com as calças na mão, né? E ele gera essa dificuldade de que você tem que manter ele funcionando, e principalmente porque a gente não tinha muito backup. Para tu ter um backup do servidor, tu tem que ter um outro equipamento. Então começava a ficar estranho e lento. Então a gente pesquisou muito na época e a gente resolveu fazer todo o nosso servidor em nuvem, tá? E hoje a gente usa o QI Cloud para isso. Ainda mais que nós somos uma empresa totalmente online, então não fazia sentido a gente ter um servidor físico com acesso remoto, ficava muito mais lento. Então os projetos são todos baixados, subidos, os arquivos, tudo em tempo real, onde cada um no seu lugar, no seu time, consegue acessar aquela pasta e pegar. E o QI Cloud, além dele ter essa velocidade, essa inteligência, como ele é voltado, é uma nuvem voltada para projetos de construção civil, então tu tem uma organização de pastas legais que tu pode botar, a gente tem um template lá, como é que a gente salva a pasta. Pasta estrutural, aí dentro da pasta estrutural a gente tem lá sondagem, outra pasta, preliminares, arquivos finais, DWG, IFC. Então tu cria isso uma vez e tu usa como um template para abrir toda vez que tu quiser abrir uma obra nova, então tu já ganha tempo e produtividade aí. A gente consegue liberar acesso por tipo de pessoas ali naquela pasta. Então, por exemplo, eu consigo liberar acesso para o gerente, o coordenador, que ele tem acesso a tudo, ele pode baixar, ele pode upar, ele pode apagar arquivos, pode fazer o que ele quiser. Eu consigo, por exemplo, dar acesso a projetistas. Então, o projetista ele consegue ter acesso a tudo, ele consegue baixar qualquer arquivo, ele consegue subir os arquivos dele, mas ele não pode apagar arquivos de outras pastas. Então, o projetista do hidro não pode lá apagar arquivos do estrutural, não faz sentido. Então, ele não tem essa permissão. Então, ele é inteligente nesse sentido, eu dou a permissão que eu entendo que faz mais sentido. Para o cliente, por exemplo, para o visitante, eu dou permissão para ele acessar tudo e baixar o que ele quiser. Mas ele não pode sair subindo o arquivo de qualquer jeito e nem apagando, né? Então, a gente consegue organizar isso. Tem a parte de nomenclatura de arquivos, então a gente criou uma máscara de nomenclatura, porque se cada um resolver chamar um arquivo que está trabalhando de uma forma diferente, lá na frente, quando a gente diz, eu queria que tu abrisse, eu tô com uma dúvida aqui no estrutural. E aí esse contrato está com um tipo de nomenclatura, o outro contrato está com outro. Nosso suporte ele não sabe nem como aconteceria, qual é o último projeto que ele tinha que ver. Quem aqui nunca chamou assim projeto final? Estrutural final, estrutural alteração R01, estrutural valendo, estrutural é esse, estrutural agora vai, né? Então assim não dava, a gente tinha que criar esse padrão, a gente criou, organizou e aí parou de ter problema de trabalhar em versões erradas, por exemplo.
Ele, para nós que usamos todas a solução da AutoQI, ele conecta os arquivos direto lá no teu Eberic, direto lá no teu Builder, te avisando quando tem atualização para ficar mais fácil. Então, a gente teve alguns ganhos interessantes. E o AutoQI ainda, o Cloud aí, que a gente chama ele de Claudinho aqui dentro, tá vindo com mais atualizações, mais funcionalidades do futuro, que a gente tá bem agoniado para ver se a gente vai conseguir usar, né? Mas hoje ele é essa nossa grande nuvem, né? O nosso servidor, nosso escritório, nossos arquivos, nosso arquivo morto online ali, inteligente. Legal? Legal, mas além disso, vocês usam mais alguma coisa? Usamos o ConstruFlow. ConstruFlow, tá? Ele é uma ferramenta para apontamentos técnicos. Quando a gente trabalha dentro da metodologia BIM, pessoal, a gente começa a encontrar muita coisa para resolver no projeto que a gente não conseguia enxergar antes de trabalhar na metodologia BIM, trabalhar mesmo com sobreposição de plantas no CAD, não conseguia enxergar. E que isso acabava indo lá para a obra para se resolver na obra, tá? E o intuito do BIM é justamente isso, não vai mais resolver na obra, nós vamos resolver aqui na fase de planejamento, que é a fase correta, e aí isso vai para a obra já resolvido, para evitar que a obra pare, para evitar quebra-quebra, para evitar recusto, material atrasado, que não fecha cronograma. Então tudo isso a gente tira da obra e traz pro BIM. E esse ConstruFlow, ele serve pra gente colocar esses apontamentos de forma inteligente. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. No começo a gente colocava apontamentos, por exemplo assim, o ar-condicionado vai passar aqui por uma viga e ele tem que fazer um furo na viga, porque ele não pode passar por baixo da viga, porque não tem altura no entreforro ali mais. Antes a gente pegava essa informação e a gente colocava lá no nosso WhatsApp, no nosso Discord, digamos, olha, eu preciso fazer um furo aqui na viga, um furo de tanto, nessa altura, mais ou menos aqui e tal. Daqui a pouco o cara da elétrica botava outra coisa, cara, num dia tu tinha 10 coisas que eram colocadas lá. Às vezes essa mensagem se perdia lá no meio, uma pessoa que era para ver não via. O coordenador que tinha que olhar o que estava em aberto ainda não estava em aberto, ele não conseguia se achar mais. Então a gente tinha muito problema de ruído de comunicação, de estar se perdendo informações, porque era tão grande o volume de informações que se perdia lá no meio. E com o ConstruFlow isso não acontece. Com o ConstruFlow, como ele é inteligente, você coloca dados nele, você bota, olha, eu queria fazer a furação de ar. Quais são as disciplinas envolvidas? É estrutura e ar-condicionado. Então só vai para aqueles dois caras, não vai para o resto do grupo, né? E eu, por exemplo, como coordenador, eu quero chegar agora lá e abrir e entender, eu quero saber quais são os apontamentos que estão em abertos hoje de todas as disciplinas. Eu vou lá e faço um filtro, eu quero todos os apontamentos em abertos. Aí ele vai me botar 10. Não, mas eu quero todos os apontamentos em abertos da estrutura somente. Aí ele vai botar 2. Então ele busca para mim, não, eu quero só todos os apontamentos que estão em abertos e que estão atrasados, porque eu boto data lá sobre quando que eu preciso daquilo resolvido. Aí ele me diz que são 3. E aí eu vou em cima daquilo ali para tentar resolver, tirar esse obstáculo da frente do dia a dia de projeto e conseguir fazer com que o projeto caminhe. Então a gente usa o ConstruFlow para apontamentos técnicos, ok? Mais alguma coisa? Sim, usamos ainda também o Airbox. O Airbox é o nosso sistema para gestão de projetos, para a gente saber, no meio de tantos projetos e tantos contratos que a gente atende aqui em todo o Brasil, aonde que está cada projeto em cada fase. Então ele é como se fosse um quadro gigante que nos mostra o contrato tal, o projeto estrutural, ele tem 10 tarefas para fazer, já foi feito 2 que estão como concluídas, essa aqui está em execução e essas aqui estão em aberto ainda. Basicamente, de uma forma bem simples, ele é um super Kanban, um Kanban inteligente, óbvio, que nos vai mostrando isso, como é que está funcionando o quadro de cada projeto, ou dos todos os projetos que a gente tem aberto aí. Além disso ainda, pessoal, a gente também usa o Miro. O Miro é uma ferramenta que a gente tem gratuito e tem pago, tá? Onde a gente usa mais para trabalhar ele o todo dos projetos. O Airbox, ele é muito bom para tu ver o que cada projeto tá, cada tarefa, cada checklist feito. Mas o todo, a gente conseguiu se achar melhor dentro do Miro. Então, por exemplo, hoje a gente está lá com 50 contratos em andamento dentro da UI. Aí a gente tem lá um painel, um Kanban também, onde a gente tem um cartãozinho para cada contrato e a gente sabe, ó, 10 contratos estão aqui na boca do gol para ser entregue, 10 contratos nem começaram ainda, 5 estão aqui como críticos que tem algo travando ele, 20 estão aqui em andamento. Então a gente consegue ter um painelzão, essas ferramentas são todas compartilhadas entre todos, então todo mundo consegue chegar, olhar ali e ter um painel mais ou menos de como está funcionando o todo dos contratos. Meu Deus, Ana, mas é muita ferramenta. Deu para vocês? Gente, se vocês não tivessem essas ferramentas, imagina como é que eu ia fazer
se eu não estivesse usando uma ferramenta dessa para achar entre 50 contratos lá. 50 contratos no dia de hoje, mas pensa no ano, quantos contratos passam com a gente. Então eu não ia conseguir me achar, pessoal. Na verdade, eu já não estava conseguindo. Eu comecei a usar a ferramenta porque eu estava tendo um problema. Não dava mais para fazer no Excel. Eu estava fazendo isso no Excel e estava perdendo muita informação. Então a gente foi para isso. Outra ferramenta que é muito eficaz, pessoal, que a gente usa, que a gente nem percebe, são as ferramentas de e-mail. A gente usa muito a ferramenta de e-mail para fazer a entrega dos projetos. Como o nosso processo é todo online, o nosso entregável também é todo online. Então hoje a gente já tem um padrão, a gente criou um padrão de texto com a entrega, com o link para o cliente baixar. Então vai tudo muito prontinho, onde eu só tenho que acabar substituindo algumas coisas para também ajudar na produtividade, fazer essa entrega oficial. Fica registrado lá no e-mail, com o número do contrato, até para a gente fazer a busca depois para entender quando que eu entreguei o contrato tal. Fica muito fácil para a gente achar por causa do e-mail. Outra ferramenta top de linha, que essa foi uma das melhores ferramentas que eu usei ultimamente para tudo, foi o Loom, pessoal. O Loom é uma ferramenta de gravação de vídeo, né? Só que além de gravar um vídeo, ela grava a tua tela, que tu tá usando ali, e grava também o teu rosto. Então ela bota o teu rostinho ali do lado da tela. Eu uso demais, eu amo essa ferramenta. E eu uso tanto para conversar com o cliente, tirar dúvidas com o arquiteto de projetos, como para explicar uma solução do projeto, como a gente usa, por exemplo, na parte de orçamentos para apresentar o orçamento, apresentar o contrato. Então, a gente usa para qualquer coisa que a gente tem que ter uma comunicação com o cliente, ou com um outro profissional, ou com outro colaborador do time ali, um outro engenheiro do time, e que a gente sabe que ele não vai estar ali para falar com a gente agora, mas a gente quer ser o mais didático possível. Então, a gente faz um Loom, manda para ele poder ver no time dele. E a grande vantagem do Loom, pessoal, é que ele faz esse vídeo, mas ele não fica um vídeo pesado para você baixar, abrir, não sei o que. Não, ele gera um link, ele hospeda, né? Ele armazena no próprio servidor dele e ele gera um link. Você manda esse link, né? Pra pessoa ver, ela clica e começa a ver o vídeo. Então, é um link que a gente usa para mandar pelo WhatsApp, por exemplo. Aí o cara clica lá no link no WhatsApp, abre o Loom e ele começa a ver o vídeo. Então, ficou muito fácil disso poder acontecer. Ficou muito bom. A outra ferramenta que a gente usa é o Google Meet, que a gente usa de preferência, eu uso bastante ele para fazer reuniões ao vivo, daí reunião com time, reunião com cliente, reunião de tirada de dúvidas. Então eu gosto muito de usar o Google Meet para isso. E o Google Maps, tá? A gente usa bastante o Google Maps, como a gente está online, a gente entra cada vez que a gente fecha um projeto, a gente está pesquisando, a gente entra até na fase de orçamento também, entra no Maps, bota o endereço, dá uma olhada, usa bastante o Street View para tentar entender os entornos, a topografia, o que tem ali, a rede elétrica, o poste está em que lado da rua, tem boca de lobo. Street View a gente consegue mapear muitas vezes as bocas de lobo que existem, caixas de coisas de esgoto. Então a gente usa bastante o Street View para nos dar uma visão mais do ambiente, do que a gente vai estar lidando ali pela frente. E é isso, pessoal. Eu acho que essas são as principais ferramentas que a gente usa no dia a dia de projetar. Deixa eu ver aqui. E eu botei assim algumas que eu uso daí, pessoal, para minha organização pessoal como Ana, tá? Eu uso ainda também o Google Agenda. Eu gosto de usar, sincronizo ali meus compromissos no Google Agenda, faço bloco de momentos do que eu tenho que fazer. Por exemplo, estou aqui gravando esse podcast para vocês, eu tenho um bloco na semana sobre o roteiro do podcast que eu crio e escrevo, e um outro bloco na semana, um outro momento de 1h30, 2 horas, dependendo do que for, para gravação desse podcast para vocês, que é o que eu estou fazendo agora. Então, ele já fica agendado, eu gosto muito de já saber, de ter essa previsibilidade, bloqueio, boto meus compromissos e boto os meet, as reuniões que tem que acontecer. Então, uso muito o Google Agenda, né, para fazer. E o Evernote, eu gosto também, onde eu escrevo os roteiros, onde eu faço meus checklists, eu acompanho muitas minhas ideias, é o meu caderninho online, é o meu caderninho digital. E aqueles post-its, sabe, aquelas notas adesivas, fala no Windows, vem direto no Windows, ou quem usa Mac, aí eu não sei como é que se chama, mas também tem para baixar, que são os post-its na tela do computador, né? Então eu gosto bastante também de usar com lembretes, com assim, às vezes tem um podcast que eu vi que eu quero ver, tava lá pesquisando outra coisa no YouTube, vem um material legal, puxa, mas eu não vou ver agora, daí eu copio o link e boto lá num post-it, tipo, material pra ver, daí eu boto lá, podcast da 1i sobre ferramentas, aí boto o link, deixo lá pra mim assistir, assim que eu quiser procurar eu sei que tá lá no meu post-it pra mim achar. Então eu gosto bastante. E além das ferramentas digitais, softwares e apps, né, Ana,
Eu gosto muito do meu quadro, eu tenho um quadro negro, né, no meu home office para anotações. Eu uso muito ele para post-its, para o post físico daí, tá? Mas eu adoro ele. Eu tenho o meu caderninho de ideia, de escrever. Eu gosto de escrever num caderninho desse, tá? Me escrever com a caneta me faz, sei lá, me faz tangibilizar diferente, né? Talvez por causa da minha idade, da minha formação, de fazer isso na minha vida toda para estudar e para gravar. Hoje eu gosto muito de escrever para anotar ideias, para depois levá-las para o computador, por exemplo, uma apresentação de alguma coisa. Então primeiro eu escrevo, né? E também gosto de escrever listas diárias, pessoal, assim. Então, poxa, eu tenho um planejamento, eu uso a minha agenda, mas assim, cara, o que eu não posso deixar de fazer hoje? Eu tenho que fazer a gravação do podcast, eu tenho que depois passar esse podcast pro pessoal fazer a edição do vídeo, eu tenho que fazer a entrega do contrato tal, Então, sei lá, eu tenho umas tarefas do meu dia que não pode deixar de acontecer, eu pego um papelzinho, um rascunho mesmo, escrevo elas, porque eu adoro escrever, quando eu escrevo parece que eu me comprometo com elas, e principalmente eu adoro riscar elas quando eu termino. Isso me dá um prazer, eu me sinto muito produtiva, eu me sinto, consegui... É o foco, né? Então, quando eu escrevo, eu boto foco, né? Força, né? E vamos embora. Então, eu tô tentando sempre buscar isso também. São as ferramentas que eu, Ana, daí particularmente uso. Na nossa equipe, pessoal, cada projetista e tal, tem mais outras ferramentas que usam particularmente no seu dia a dia. Isso a gente deixa bem aberto para cada um se sentir à vontade de poder usar. Agora, se você acha que encerrou por aqui, cara, a gente falou de quantas ferramentas? Deixa eu até revisar aqui, ó. Vamos lá. A gente falou de software. Primeiro a gente falou do mindset, que é a ferramenta mais importante, tá? De todas. A mãe de todas, ok? A placa-mãe é o nosso mindset. Depois eu falei de Eberic e Builder, né? Para projetar. Depois eu falei do CAD para projetar, certo? Depois a gente entrou no WhatsApp para comunicar. Depois a gente falou do Discord, que a gente usa para comunicação interna. Aí a gente falou da nuvem, do AutoCAD Cloud, que a gente usa. Daí a gente falou de apontamento técnico de projeto inteligente, ConstruFlow. Depois a gente falou do Airbox, para sistema de gestão de tarefas. Depois a gente falou do Miro, para um painel Kanban gigante sobre os projetos que a gente está usando. Depois a gente falou de e-mail. Então, em 10 aqui, hein? Ferramenta eficaz para você localizar, ter datas e a gente usa principalmente para os entregáveis. Depois a gente falou do Loom, ferramenta de vídeo para facilitar a didática, explicações e comunicações que são assíncronas, ou seja, comunicações que não acontecem em tempo real ao vivo. Depois a gente falou do Google Meet, que é justamente uma ferramenta para comunicação síncrona ao vivo, reuniões ao vivo, né? Encontros. Depois a gente falou do Google Maps, que a gente usa muito para ver entorno, descobrir edificação. Como a gente está online, a gente não vai fazer visita no local, a gente usa muito Maps para esse fator. E aí depois, estamos em 13, hein? Falamos de 13 ferramentas para a arte de projetar. Depois a gente falou ainda de ferramentas específicas que eu uso, que é a Google Agenda, os post-its, que deu 15, o Evernote 16, e aí os materiais, as ferramentas físicas, né? Quadro negro 17, post-it 18, caderninho 19, cara, então é muita coisa, tá? É muita coisa, mas é o que organiza o dia a dia. Então não adianta a gente ficar aqui reclamando, mas é muito, eu me perco. Mas, gente, se você não usar as ferramentas, você vai ter que organizar toda essa informação e essa comunicação de alguma forma. Você está deixando tudo isso pro seu cérebro fazer isso sozinho. Eu já me entendi, o meu cérebro ele já não consegue fazer isso sozinho, né? Não sei se é uma limitação minha, mas assim, eu tenho que ajudar o meu cérebro a poder organizar a informação e ele saber onde é que ele tem que buscar cada coisa. Então, essas ferramentas, para mim, são como se fossem grandes gavetões, onde meu cérebro sabe que quando ele quer um tipo de informação, ele vai lá naquele gavetão e nós vamos achar lá. Quando ele quer esse outro, eu vou nesse gavetão e eu vou achar lá, né? Então serve muito para isso. Agora, se você acha que encerrou por aqui as ferramentas no dia a dia de uma empresa como a 1i, você está muito enganado. Nós estávamos falando aqui sobre a arte de projetar. Falamos das ferramentas, mas nós não falamos nada sobre captação de clientes, sobre orçamento, sobre transformar esse cara realmente no cliente, sobre vender, sobre marketing. Nós não falamos nada. E aí, galera, deve vir mais uma penca de ferramenta dessas aí que eu tô falando pra vocês. Galera, e vocês têm que estar ligado nisso. Nós temos que quebrar esse paradigma de que engenheiro não sabe vender, de que engenheiro não vende, ou de que eu não preciso vender meu projeto, porque meu projeto é tão bom que ele se vende sozinha. Engenheiro, cai na real.
O mundo mudou, tá tudo mudando, não fique dependendo dessa. Se você ficar dependendo dessa, daqui a pouco você vai ficar chupando o dedo. E assim, ó, na boa, não adianta você ter o melhor projeto. Eu acredito muito na sua capacidade de engenharia. Nós somos engenheiros, somos técnicos, adoramos o processo. Cara, nós somos muito foda pra fazer projeto, né? Pra fazer obra. Mas não adianta você fazer o melhor projeto do mundo e você não saber vender esse projeto. Ele vai ficar engavetado. Você tem que primeiramente vender o projeto para daí poder fazer o melhor projeto do mundo. Então, tem muita coisa aí. A gente fala aqui bastante sobre esse assunto. É um assunto que a gente aborda também nos nossos treinamentos Let's Bora, que a gente faz com os nossos alunos. Inclusive, a gente começa por eles e o pessoal tem feito uma diferença grande na vida do pessoal aí. Então, precisa saber. Só que para falar ainda sobre essas ferramentas aí, pessoal, tudo aí ficava um podcast muito grande. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Guilherme, que é o meu sócio fundador, que é arquiteto, sócio fundador da UI, e que ele lida diretamente com essas ferramentas, já que ele cuida do nosso setor, da nossa parte, da nossa locomotiva, que é o nosso marketing e vendas lá dentro, pra gente fazer um episódio do podcast só focado nessas ferramentas que a gente usa para fazer marketing e vendas dentro da empresa. Tá bom? Então acompanha a gente aqui, que no próximo episódio eu vou trazer esse material aí pra vocês. Valeu! Agora é tipo Jornal Nacional, né? Eu faço que nem o William Bonner. Acabou, eu olho pro lado, pro outro, eu converso, aquela galera trabalhando lá atrás, e aí corta o teclado e a gente vai falando como se fosse. E aí depois levanta e vê que tá todo mundo de cueca por trás do terno. Só que não.